durante um passeio em família, com a mãe, Kate Middleton, e os seus irmãos esta semana. O pequeno príncipe de 8 anos divertiu-se a fazer s'mores ao lado da princesa de Gales, do príncipe George e do príncipe Louis, participando numa grande ação social. Ao longo de toda a sua vida, o príncipe George, filho mais velho do príncipe William e de Catherine, princesa de Gales, tem sido o foco principal da atenção pública. Observadores e admiradores da realeza de todo o mundo têm acompanhado cada segundo da sua vida, pois está destinado a tornar-se o rei de Inglaterra. Apesar de o mundo inteiro ter ficado impressionado com o seu carisma e elegância nas aparições públicas, poucos poderiam ter previsto o momento que ocorreu recentemente. Este momento consolidou a sua presença não só como jovem membro da realeza, mas também como futuro líder em formação. O discurso que o príncipe George proferiu num importante evento público que contou com a presença de figuras influentes de todo o mundo deixou a plateia sem palavras. O evento contou com a presença de figuras influentes de todo o mundo, não por ser membro da família real, mas antes pela profunda sabedoria, maturidade e sincera convicção com que se expressou o momento, foi verdadeiramente notável. George, que tinha apenas 11 anos na altura, demonstrou um nível de compreensão e compaixão muito além da sua idade. Como resultado, recebeu uma ovação de pé de uma audiência que incluía diplomatas experientes, líderes de opinião e até a sua própria família. No discurso, foram abordados temas como as alterações climáticas, a união e a importância da compaixão e da liderança. Todos estes são temas que têm um profundo impacto no mundo em que vivemos hoje. As suas palavras serviram como um poderoso lembrete de que o legado da família real está a sofrer uma transformação, com o príncipe George a exemplificar uma nova era de liderança caracterizada pela empatia e visão de futuro. Os cidadãos do país ficaram cativados não só pelo conteúdo do seu discurso, mas também pela sua postura e confiança ao proferi-lo. Bem, para mim tudo isto vem de crianças que, obviamente, dedicaram horas a pinturas, desenhos, cartões, coisas do gênero, e até coisas que elas próprias cozeram em casa. Aqueles que acompanham os assuntos da realeza não puderam deixar de estabelecer paralelos entre o seu comportamento e o da sua falecida avó, a princesa Diana, bem como o do seu amado pai, o príncipe William. Da mesma forma que ambos eram reconhecidos pela sua capacidade de se conectarem com as pessoas a um nível profundamente emocional, parece que o príncipe George está a seguir os seus passos. O seu discurso não só demonstrou o seu potencial para se tornar um monarca no futuro, como também o estabeleceu como um jovem líder consciente da importância do seu papel na influência do desenvolvimento de um futuro mais favorável. Mais concretamente, o que disse o príncipe George, que deixou a plateia em estado de admiração. Que aspectos do seu percurso como membro da realeza e como símbolo de esperança para as gerações futuras foram influenciados por este momento em particular. Acompanhe-nos enquanto exploramos os detalhes desta ocasião memorável e investigamos o extraordinário potencial deste jovem membro da realeza que impressionou toda uma nação com apenas algumas palavras que vieram do coração. Em criança, o príncipe George era o primogênito do príncipe William e de Catherine, princesa de Gales. Desde então, tem sido preparado para o papel de rei que um dia desempenhará. A vida de George tem sido um equilíbrio delicado entre manter a inocência da infância e ser gradualmente apresentado às responsabilidades do futuro. Tem sido assim ao longo de toda a sua vida, que foi passada a crescer sob o olhar atento do público e dos mídia. O peso da história, da tradição e das expectativas de toda uma nação recai sobre cada passo que ele dá e cada conquista que alcança. Desde o anúncio do seu nascimento, George tem sido uma representação da continuidade que a monarquia britânica se esforça por manter. Representa não só o futuro da família real, mas também o futuro de uma nação que se apoia na sua monarquia como símbolo de unidade e estabilidade. Sendo o terceiro na linha de sucessão ao trono, é a pessoa que representa o futuro da família real. Esta combinação de responsabilidades reflete-se na sua educação. Apesar de os seus pais terem dado prioridade a proporcionar-lhe uma infância o mais típica possível, também fizeram questão de garantir
que ele estava ciente da importância da sua participação. As aparições públicas de George têm revelado vislumbres do seu crescente conhecimento. O seu comportamento reflete o de um rapaz que está consciente da sua posição singular e ansioso por aprender, seja participando em eventos oficiais, realizando atividades de beneficência ou simplesmente demonstrando curiosidade pelo mundo. Ao assistir a eventos ao lado dos seus pais e irmãos, tem sido frequentemente comparado ao seu pai, o príncipe William, que trilhou um caminho semelhante como jovem membro da realeza sob os holofotes. Esta comparação gerou muita atenção, e o facto de o príncipe George conseguir conciliar com sucesso a tradição e a modernidade é um dos aspectos mais fascinantes do seu percurso. A monarquia não só está imersa em tradições seculares, como também se adapta para satisfazer as exigências de um mundo em rápida transformação. No meio deste desenvolvimento, George é o ponto central. No futuro, espera-se que os membros da sua geração da família real sejam mais acessíveis, mais transparentes e mais conectados com as questões importantes para o público em geral. Está já a assumir esse papel, abordando os desafios contemporâneos com uma perspectiva inovadora, como evidenciado pelo seu discurso que impressionou a nação. O seu discurso é um exemplo claro de como já está a atingir esse objetivo. Aqueles que acompanham a família real observaram que a educação de George reflete um esforço consciente por parte dos seus pais para o preparar para as responsabilidades inerentes à liderança. Foi incentivado a investigar temas como a justiça social e a conservação ambiental, assuntos que se tornam cada vez mais importantes para as gerações mais jovens. Ao abordar estas preocupações desde cedo, George não só adquire as competências necessárias para se tornar um líder, como também desenvolve um sentido de empatia e propósito que servirá de base para o seu reinado. O príncipe George, que um dia se tornará rei, já demonstrou possuir as qualidades de um líder visionário e unificador. O seu discurso foi um momento que chamou a atenção para o seu potencial e relembrou o mundo da importância de cultivar líderes que compreendam o significado de compaixão, ação e visão. O acontecimento que marcou o início da ascensão do príncipe George como potencial futuro líder foi de grande significado. Tratou-se de um encontro de figuras influentes de todo o mundo, incluindo políticos, ativistas ambientais, filântropos e líderes de opinião, todos reunidos para discutir os desafios urgentes que o mundo enfrenta atualmente. O evento foi realizado num local histórico na região central de Londres. O objetivo da noite foi promover a união e motivar as pessoas a agir em relação a uma série de questões, incluindo a desigualdade global, a saúde mental e as condições relacionadas com as alterações climáticas. À medida que o público se acomodava nos seus lugares, a atmosfera na sala encheu-se de uma palpável sensação de expectativa. Este não era apenas mais um evento no calendário real. Era antes uma oportunidade para ouvir pessoas influentes e que estão constantemente a promover mudanças para o futuro da nossa sociedade e do nosso planeta. A atenção de todos foi atraída pelo fato de o príncipe George estar entre os oradores programados. Não era apenas o orador mais jovem, mas também o mais inesperado. Fazem todo o possível para lhe proporcionar as experiências que todo o rapaz, independentemente de quem seja, merece ter. Tinha apenas 11 anos. O fato de o príncipe George estar presente no evento tinha um grande significado, pois era o filho mais velho do príncipe William e de Catherine. Embora já tivesse participado em compromissos públicos anteriormente, este evento, em particular, representou um momento decisivo para ele, pois foi o seu primeiro discurso a solo num evento desta magnitude. A decisão de incluir ou não o George foi tomada com muita reflexão. Era o momento para ele brilhar e demonstrar os valores e a visão que lhe foram incutidos desde jovem. Os seus pais, que sempre zelaram pela privacidade dos filhos, acreditavam que aquele era o momento certo para o fazer. Um pódio estava posicionado no centro do palco, e o fundo em frente era o brasão da família real. O palco estava decorado com elegância e simplicidade.
Nas conversas sussurradas que tinham lugar entre os convidados, especulava-se sobre o que poderia dizer o jovem príncipe. Será que se vai concentrar nas alterações climáticas, um problema pelo qual o seu pai e o seu avô lutam há muitos anos? Ou, por outro lado, será que surpreenderá todos apresentando um ponto de vista inovador que vá ao encontro eficaz das esperanças e preocupações da sua geração? A energia no ambiente aumentou consideravelmente ao longo da noite. O mote foi dado pelos discursos proferidos por líderes experientes, cada um deles abordando questões complexas com extrema paixão e sentido de urgência. Era evidente que o príncipe George era o centro das atenções. Após o seu nome ser finalmente revelado, fez-se um silêncio absoluto entre os membros da plateia. Seguiu-se uma onda de atividade com cliques de câmaras telemóveis a serem erguidos e todos os olhares voltados para o palco. George, que vestia um fato sofisticado, feito à medida para a sua idade, subiu ao palco com um ar de confiança tranquila. A postura e a preparação dedicadas ao momento eram evidentes, bem como a maturidade no seu comportamento, que desmentia a sua idade. Antes de começar, fez uma breve pausa para observar o ambiente. Embora o público não soubesse o que esperar cedo, se percebeu que aquele não era um discurso comum. Os acontecimentos que se seguiram deixaram-nos maravilhados, consolidando assim a posição do príncipe George como futuro líder. Assim que o príncipe George subiu ao pódio, fez-se um silêncio absoluto na sala. Muitos na plateia estavam curiosos para saber o que aquele jovem membro da realeza poderia dizer que iria repercutir numa sala repleta de diplomatas, experientes, ativistas e líderes. A expectativa era quase palpável. O discurso proferido nos minutos seguintes foi simplesmente extraordinário. Não só cativou a plateia presente, como se tornou rapidamente tema de conversa em todo o país. Começando por um reconhecimento sereno e sincero da importância do evento e do papel desempenhado pelos presentes, o jovem príncipe iniciou o seu discurso. Esta noite, estamos reunidos não apenas como líderes e pensadores, mas como indivíduos que se preocupam profundamente com o futuro do nosso mundo. Começou com uma voz firme e clara. Estamos verdadeiramente preocupados com o futuro do nosso mundo. Apesar de ter apenas 11 anos, George falava com a vontade de alguém muito mais velho, o que cativou de imediato a atenção do público. O discurso de George abordou temas relevantes para pessoas de todas as idades. Salientou a extrema importância de abordar as alterações climáticas, destacando o impacto que estas terão no mundo, que ele e os seus contemporâneos herdarão. O longo historial de defesa do ambiente do príncipe William e do rei Carlos foi mencionado na sua declaração. Aprendi com os meus pais e com o meu avô a importância de cuidar do nosso planeta, disse, referindo-se aos pais e ao avô. Mas não se trata apenas do nosso futuro. Trata-se das ações que tomamos agora para garantir que o mundo natural se mantém belo e mantém o seu equilíbrio para todos. Não só o conteúdo do seu discurso se destacou, como também a sinceridade com que o proferiu foi algo que definitivamente chamou a atenção. Na sua apresentação, relatou várias anedotas pessoais, uma das quais sobre a vez em que ele e os seus irmãos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, plantaram uma árvore. Enquanto pensava em como ela era pequena, não pude deixar de me perguntar quanto tempo demoraria a crescer, disse com um sorriso. No entanto, o meu pai disse-me que toda a mudança significativa começa com um pequeno passo. E é por isso que é tão importante agir agora, independentemente de quão insignificante possa parecer o esforço. George também não se coibiu de discutir assuntos mais sérios. Durante um período de discórdia, falou sobre a importância da compaixão e da união. O seu tom era solene, ao proferir a seguinte declaração: o mundo parece estar a fragmentar-se de tantas formas. No entanto, vivemos todos na mesma casa, partilhamos as mesmas aspirações e temos a obrigação de cuidar uns dos outros nas mesmas circunstâncias. Para tornar o mundo num lugar melhor e mais compassivo, espero que a minha geração seja capaz de unir as pessoas. Além disso, o jovem príncipe falou sobre a importância da saúde mental, uma causa pela qual os seus pais, William e Catherine,
são acérrimos defensores. Quando questionado sobre o que significa ser forte, afirmou: ser forte não significa fingir que está tudo bem quando não está. Significa expressar o desejo de receber ajuda, oferecer apoio mútuo e estar presente para as pessoas que são importantes para nós. Antes, ao longo do discurso, a autoconfiança de George foi aumentando. O seu carisma natural e a sua autenticidade transpareceram, tornando impossível a qualquer pessoa descartá-lo como uma simples criança a ler um texto preparado para ela. As suas palavras tinham peso porque emanavam de um lugar de genuíno cuidado e compreensão, qualidades que tocaram profundamente o público. A sala ficou completamente silenciosa quando George terminou o seu discurso e todos aguardavam que ele pronunciasse cada palavra. A declaração que fez foi: não podemos esperar até amanhã para tornar o mundo melhor. Precisamos de começar hoje como um grupo, porque cada ação, por mais pequena que possa parecer, tem o potencial de gerar uma onda de esperança capaz de transformar tudo. Assim que George se afastou do pódio, o público aplaudiu-o calorosamente. Recebeu uma ovação que durou vários minutos, e as pessoas levantaram-se para demonstrar o seu reconhecimento. Os seus pais, o príncipe William e a princesa Catherine, estavam radiantes de orgulho, e os seus avós, o rei Carlos e a rainha Camila, trocavam olhares emocionados. O discurso não foi apenas uma vitória pessoal para George, mas também um momento que chamou a atenção de todos para o potencial de esperança e liderança que reside na próxima geração. Ao analisá-lo mais de perto, tornou-se abundantemente claro que o jovem príncipe não estava apenas preparado para assumir o trono. Na verdade, já se estava a consolidar como líder por mérito próprio. O discurso proferido pelo príncipe George não só cativou a plateia presente, como desencadeou uma onda de reações por todo o país, e não só. Os aplausos vindos das pessoas que assistiam ao evento eram apenas o início. Em questão de horas, excertos do seu discurso foram amplamente partilhados em diversas plataformas de redes sociais, o que gerou conversas e elogios de pessoas de todo o mundo. Era um encontro significativo, mas intimista, que rapidamente se transformou num fenômeno global, com manchetes por todo o lado a proclamar a impressionante estreia do futuro rei como orador público. O encontro tinha começado como um evento significativo. As reações do público em geral foram extremamente positivas. As pessoas ficaram impressionadas com a sua compostura, sabedoria e sinceridade, e as redes sociais fervilhavam com hashtags como Prince George Speech e Her Future King, expressando a sua admiração por ele. Um utilizador do Twitter observou que tem apenas 11 anos, mas fala como um líder experiente. Outra pessoa escreveu: este é o tipo de liderança que o futuro nos reserva e sinto esperança na próxima geração. Muitas pessoas comentaram as histórias pessoais que George partilhou, sendo a história sobre a plantação de árvores particularmente impactante. Foi uma ilustração simples, mas poderosa, de como as mudanças significativas podem começar com ações relativamente descomplicadas. A comunicação social também reagiu prontamente. A história foi noticiada pelos principais órgãos de comunicação de todo o mundo, com manchetes como "O príncipe George brilha como o futuro da monarquia" e "O jovem membro da realeza que roubou a cena". Os especialistas analisaram minuciosamente cada aspecto do discurso, desde os temas cuidadosamente escolhidos até a oratória e ao comportamento de George. Os comentadores da família real traçaram paralelos entre a sua postura e a do seu pai, o príncipe William, enquanto outros apontaram as notáveis semelhanças entre a sua capacidade de se conectar emocionalmente com o público e a da sua falecida avó, a princesa Diana. A importância do momento foi tão grande que nem os críticos da monarquia puderam deixar de a reconhecer. Muitas pessoas reconheceram que o discurso de George marcou uma mudança promissora para uma monarquia mais acessível, compassiva e engajada com as questões contemporâneas. Isto confirmou-se mesmo, com algumas pessoas a questionar a relevância da família real no mundo atual. Numa era
em que as gerações mais jovens exigem ação e empatia por parte dos seus líderes, a capacidade do jovem príncipe para abordar temas como as alterações climáticas e a saúde mental com autenticidade tocou o coração de muitas pessoas. Mensagens de pais e jovens que se sentiram inspirados pelas palavras de George estiveram entre as respostas mais sinceras recebidas. Um grande número de pais relatou ter assistido ao discurso com os seus filhos, que se mostraram comovidos com o apelo do príncipe para que se unissem e agissem. Um pai fez a seguinte observação: "O meu filho de 10 anos disse: se o príncipe George consegue plantar uma árvore para ajudar o planeta, eu também consigo." Este é o tipo de exemplo de que precisamos. As escolas e as organizações juvenis começaram mesmo a incorporar excertos do discurso nas discussões sobre liderança e responsabilidade social. Os membros da família real também demonstraram publicamente o seu orgulho. A mensagem foi acompanhada de um tom sincero. Não podíamos estar mais orgulhosos do George hoje. O príncipe William e a princesa Catherine partilharam uma fotografia dos bastidores de George a ensaiar o seu discurso. O rei Carlos emitiu uma declaração rara, referindo-se ao discurso do neto como um momento de inspiração para a família e para a nação. As suas palavras serviram para nos lembrar do poder que reside na esperança e na ação. À medida que a expectativa em torno do discurso foi aumentando, tornou-se evidente que aquele não era apenas um momento que seria recordado com carinho pelo jovem príncipe. Na verdade, foi um momento que definiria a monarquia. As palavras do príncipe George serviram como um farol de esperança em tempos de incerteza e divisão. Demonstraram que a liderança não se resume à idade ou à experiência, mas sim a ter coração, empatia e uma visão para um futuro melhor. William e Kate estavam a preparar o príncipe George para o seu papel de futuro rei, ao mesmo tempo que garantiam que ele teria uma infância divertida e normal. O discurso que o príncipe George proferiu foi mais do que uma demonstração de elegância e eloquência. Foi uma aula magistral de liderança, muito para além da sua idade. George demonstrou que a liderança não se trata de autoridade ou poder. Em vez disso, trata-se de conexão e empatia e de inspirar os outros a agir. Isso ficou evidente, tanto no conteúdo da sua mensagem, como na forma como a transmitiu. Um dos pontos mais importantes do discurso de George foi a importância que deu ao efeito cumulativo de ações aparentemente insignificantes. A sua anedota sobre a plantação de uma árvore com os seus irmãos tocou muitas pessoas, porque traduziu o problema intangível das alterações climáticas em algo que podia ser compreendido e vivenciado. Foi uma mensagem que incentivou pessoas de todas as idades a pensar no que podem fazer nas suas próprias vidas para fazer a diferença, e serviu como um lembrete de que até mesmo os esforços que parecem insignificantes podem contribuir para mudanças significativas. O facto de George ter conseguido encontrar um equilíbrio entre a sinceridade e o sentido de urgência foi outro ponto importante. Salientou a importância de agir agora, em vez de esperar até amanhã, para lidar com os problemas urgentes que o mundo enfrenta atualmente. Este apelo proferido, com genuína preocupação e otimismo, ressoou nas pessoas que o ouviam. Este foi um exemplo contundente de como os líderes eficazes inspiram os seus seguidores através da esperança e não do medo. Além disso, George foi um exemplo brilhante da importância da empatia na liderança. A sua ênfase na saúde mental demonstrou a sua compreensão dos desafios que um grande número de pessoas enfrenta. Esta é uma causa que os seus pais sempre apoiaram fervorosamente e que se está a tornar cada vez mais importante na sociedade atual. Ao abordar a necessidade de compaixão e apoio, demonstrou que a verdadeira liderança consiste em preocuparmos-nos com os outros e cultivar um sentido de comunidade em toda a sociedade. A disponibilidade de George para se expor e usar a sua influência para amplificar mensagens importantes foi talvez a lição mais profunda que podemos aprender com ele. Apesar de ainda ser jovem, demonstrou uma coragem e um sentido de responsabilidade invulgares para a sua idade. Graças a este simples gesto, os jovens de todo o mundo receberam um poderoso exemplo que demonstra que qualquer pessoa, independentemente da idade ou posição social, é capaz
de ser uma força positiva no mundo. As palavras do príncipe George serviram como um oportuno lembrete de que as características que distinguem os grandes líderes, visão, empatia e capacidade de inspirar, podem manifestar-se em qualquer idade. As suas palavras não só tocaram os presentes, como também lançaram as bases para um futuro rei consciente da importância de liderar com coração e propósito. O poderoso discurso proferido pelo príncipe George foi mais do que um simples momento histórico. Foi um vislumbre do futuro da liderança executiva. Com apenas 11 anos, transmitiu uma mensagem de otimismo, solidariedade e compromisso com a ação que se repercutiu muito para além dos limites do próprio evento. Foi através das suas palavras que a nação se lembrou que a liderança não se resume a títulos ou idade. Trata-se sim de ter a coragem de se levantar, de se manifestar e de inspirar os outros a fazer o mesmo. Não foi apenas o jovem príncipe, que foi elevado ao centro das atenções, que tornou este momento extraordinário tão memorável. Foi uma demonstração dos princípios que a sua família lhe incutiu, bem como um reflexo do desenvolvimento do papel que a monarquia moderna desempenha. O exemplo que o príncipe George nos deu demonstrou que mesmo em tempos de incerteza, a liderança assente na empatia, no propósito e na visão tem a capacidade de criar ligações entre as pessoas. Em relação ao notável discurso proferido pelo príncipe George, quais são as suas impressões? Sentiram-se tão inspirados quanto nós? Partilhem as vossas opiniões na secção de comentários abaixo. Adoraríamos ouvir a sua opinião. Caso tenha achado esta história inspiradora, agradecemos se puder gostar do vídeo, partilhá-lo com os seus amigos e subscrever o nosso canal para mais histórias incríveis. Para não perder nenhuma novidade, ative as notificações. Agradecemos muito a sua presença. E lembre-se que até as vozes mais insignificantes podem ter um impacto significativo. Aproveite o próximo vídeo.